ela chega depois dessa crise imensa que todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Nosso país, nós perdemos 586 mil pessoas, estatísticas de ontem, e só no Paraná 38 mil, só por Covid. Nós temos que reconhecer que muita coisa mudou de lá para cá. Nós nos mudamos, né? Saímos lá do prédio e viemos para cá no começo da pandemia, naquele 15 de março. E muita coisa vem mudando. O mundo mudou. Acho que você concorda com isso. A sociedade mudou. Os costumes mudaram. Ontem, para entrar no elevador, tinha 2 pessoas. Eu perguntei, posso entrar? Os costumes mudaram. Os hábitos mudaram. E a nossa cultura está mudando. O distanciamento social é uma coisa que a gente não sabia nem o que era há algum tempo atrás. O que nós estamos vendo é muitas empresas fechando, muita gente passando por problemas sérios por causa de emprego. Nós temos hoje problemas sérios na área da educação. A gente não sabe o que vai acontecer com essa geração agora, com tudo isso. Aqui nós temos vários professores que estão estressados na palavra, por conta de tudo isso que está acontecendo no campo da educação. As crianças estão estressadas, adolescentes, jovens, todos. A universidade, nós temos aí também professores da universidade dizendo do estresse que é essa coisa do híbrido, outra palavra nova para a gente, todo mundo já sabe o que é híbrido, eu não sabia nem o que era isso, agora a gente já sabe o que é. Isso está sendo uma coisa impressionante e traz consequências terríveis na área de segurança, por exemplo, não é? Número de assaltos que nunca foi pequeno nesse país, mas aqui está cheio de gente ligada à área de segurança, vocês sabem do que eu estou falando, o negócio está difícil, não é? A depressão aumentando, muita gente com depressão, muito mais pessoas com depressão, o número de divórcios subindo, o número de pessoas estressadas crescendo, gente com surto de ansiedade em todos os níveis e, claro, também o número de suicídios. Junto a tudo isso, ainda nós temos, no nosso caso no Brasil, essa guerra política sobre nós. E isso está sobre a nossa cabeça, todo dia, todo dia. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de caos. É um caos o que nós estamos vivendo, é uma crise sem precedentes. Pessoalmente, eu creio que tudo isso foi permitido por Deus, por mais estranho que isso possa parecer. Mas, para mim, isso sempre vai ficar bem claro. O túmulo está vazio, o trono não. O túmulo está vazio, o trono não. Está sob o controle de Deus. Deus está cuidando de tudo isso. Na minha opinião, é uma chamada de atenção a todos nós, à sua presença, é uma convocação. É uma convocação. Parece que nós só vamos entender Deus quando realmente vem o caos. Antes disso, a gente não cede. E isso não é nenhuma novidade. Deus conhece a mim e a você, Ele sabe quem nós somos. Deus conhece o seu povo, o povo que Ele escolheu. O povo que Ele escolheu. Um exemplo, só um pequeno exemplo disso, foi o que aconteceu depois daqueles 430 anos de exílio no Egito. Esse primeiro exílio já foi por conta de desobediência, foi um isolamento social, um dos primeiros que a gente tem notícia. E eles ficaram 430 anos naquela nação. E olha como é que são as coisas. Esse povo, então, começou a se dobrar diante de Deus, a se prostrar e a clamar ao Senhor. Deus teve misericórdia. Aí, o que aconteceu? Aí, o coração dos egípcios se endureceram. Então, veio a primeira praga, a segunda, a terceira, até a 10ª. Coração duro de Faraó, que era a maior potência militar, a maior potência econômica da época. Então Deus bate de frente com a nação mais poderosa do mundo e diz: eu quero o meu povo que está aí. E foi um caos estabelecido sobre o Egito, a tal ponto que o Faraó disse: eu não quero mais vê-los na minha frente, sumam daqui. E é por isso que Deus já havia dito para Moisés: deixa essa turma preparada, todo mundo de mochila na mão, que vai ser de uma hora para outra. E foi o que aconteceu.
E Deus arrancou do seu povo com mão forte, mão de poder. Mas Deus, esse mesmo Deus, disse para esse povo: olha, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra abençoada, onde mana leite e mel. Mas vocês só precisam me obedecer, só isso. Só precisam andar na minha presença, não é outra coisa. Eu não peço nada de vocês. Não façam nada para mim, somente uma coisa: me obedeçam. Andem na minha presença. E nem isso o povo conseguiu. O povo da dura cerviz, está falando da cervical aqui, que não se inclina nunca, que não se abaixa nunca, que está sempre de nariz empinado. E é contra isso que Deus se levanta. E Deus se levanta com mão forte e mão de poder. Então, na minha opinião, o que Deus está dizendo para esse mundo é: baixe a guarda, baixe a cerviz. Vocês são arrogantes num nível que não estão se enxergando. Então, eu vou mostrar para vocês como nenhum de vocês são nada diante de mim. E é o que está acontecendo hoje, que nós vemos. É claro que em meio a tudo a isso, tem gente ficando milionário, gente ganhando dinheiro, porque sempre foi assim também. Em toda crise, em todo caos, tem gente que fica milionário no meio do caos, e depois ainda dá graças a Deus pelo caos, que foi dali que saiu a fortuna e o tesouro dele. Mas a parte disso, Deus está nos chamando a nossa atenção para a necessidade de mudar a nossa atitude, e pararmos de vivermos para nós mesmos como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Agora eu acho que antes de fazer qualquer plano, a gente sempre pergunta, se Deus quiser. É só perguntar para aquela noiva que adiou o casamento dela por 4 vezes. Ou aquele e aquela que já sabe que não vai ter mais os seus pais na festa do casamento. Isso não é uma brincadeira. E isso é triste. Porque se fosse meses atrás, talvez tivesse. Então, é uma hora séria, e Deus permitiu justamente isso conosco, no mundo inteiro, para nos levar a entender que nós não somos donos do mundo, que nós estamos aqui de passagem, e que sem a bênção de Deus, nós estamos perdidos. Foi essa sempre a mensagem que Deus quis deixar claro para o povo de Israel. A vontade de Deus é glorificar o seu nome através da vida de cada um de nós. E não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho da guerra, Deus continua glorificando o seu nome através do seu povo, por menor que seja. E só há uma maneira de cumprir o seu propósito em pessoas pecadoras e egoístas como eu e você: enviando o seu Filho amado para fazer em nós novas todas as coisas, ou seja, tudo novo. É isso que Deus quis fazer. Foi esse o recado que Deus deu através de Noé, por exemplo. Vamos começar do zero. Vamos começar tudo novo. Alguém disse que o problema não é só passar pela crise. A questão é saber como você sai do outro lado. Não é só passar pelo deserto, não é só passar pelo vale, é como você vai sair do outro lado. Isso é que importa. O que sai do outro lado? Você sai o quê? Mais maduro, mais rancoroso, mais magoado? O que está acontecendo conosco, comigo e com você? Mais irado, mais revoltado, ou mais dependente? Ou mais submisso? Ou mais humilde? Ou mais quebrantado? E só há uma maneira de cumprir esse propósito: é permitindo que Deus faça tudo novo. E essa transformação inicia, em primeiro lugar, é com Deus, é com Ele, nos dando um novo coração. Um novo coração. Ou seja, a única maneira de mudar a nossa história é fazendo um transplante de coração. Um transplante de coração. Ontem eu estava tomando café com um amigo, nós estávamos conversando. E ele me disse: o que você vai pregar? Eu falei para ele: estamos iniciando uma série, e nessa série nós vamos falar amanhã sobre coração. E foi muito interessante, porque eu falei para ele: olha, está fazendo uma pesquisa do primeiro transplante de coração no mundo. E aí ele começou a citar o nome do Dr. Christian Barnard, na África do Sul, na cidade do Cabo, em dezembro de 67, foi feito o primeiro transplante de coração em um ser humano. Uma coisa impressionante, isso foi uma coisa revolucionária. A pena que o paciente sobreviveu apenas 18 dias, foi por causa de uma infecção que ele partiu, mas funcionou. 5 meses depois, em maio de 68, aqui no Brasil, com a equipe do Dr. Zerbini, foi feito o primeiro transplante de coração no nosso país, em terra brasileira.
que o paciente recebeu o nome de boiadeiro por causa, em homenagem àquele que cedeu o seu coração, aquele alagoano que deu o coração para esse novo paciente. E ele era conhecido como boiadeiro e, por isso, se tornou o paciente boiadeiro, que infelizmente também durou poucos dias, mas foi o primeiro, foi um marco. E isso trouxe esperança para as pessoas. E hoje nós temos aí o transplante de coração, é uma coisa tão normal, não é verdade? Com agentes que trabalham no organismo para não ter rejeição, que foi um dos problemas aqui no Brasil, foi esse, o problema da rejeição do novo órgão, e essa coisa toda, né? Quem já teve parentes que teve que fazer transplante, como eu tive, eu sei o que é isso. A gente fica torcendo hora por hora, minuto por minuto, para não haver rejeição do organismo. Rejeição do organismo. O que eu vejo é que o Senhor quer fazer um transplante no nosso coração, mas nós rejeitamos o nosso coração. O nosso corpo não aceita esse novo coração. Há um espírito de rejeição dentro de nós. E é por isso que a gente tem que pedir a graça de Deus, para que a gente reconheça que nós precisamos de um novo coração, não de um coração remendado, mas de um novo coração. E por isso que nessa manhã a nossa oração será: dá-nos um novo coração, Senhor, dá-nos um novo coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 36, versículo 26 até o 28. Ezequiel 36, 26 a 28. Quero lembrar a vocês que Ezequiel é considerado um dos profetas mais radicais do Antigo Testamento. Mais radicais. Jeremias, Ezequiel são considerados radicais, a radicalidade da sua palavra, da sua mensagem. E do capítulo 1 até o 35º capítulo, ou melhor, 36º versículo 16, até ali é uma palavra dura que Deus dá para o seu povo. Deus está tratando de maneira muito forte, muito contundente com o seu povo. Do capítulo do 1 até o 36, versículo 16. Mas a partir do versículo 17 em diante, nasce uma nova palavra, uma nova mensagem. É como se Deus estivesse dizendo assim: bom, agora eu vou mudar o rumo da prosa. Agora nós vamos mudar o rumo das coisas. Agora eu tenho uma outra palavra para vocês. E aí está esse texto belíssimo, maravilhoso. Então o tema de hoje é um novo coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui já está falando do segundo exílio, né, o babilônico, nação dividida, capital em Judá, capital em Jerusalém, Israel e Judá, reino dividido, dividido por causa da desobediência, dividido por causa da rejeição, dividido porque eles disseram: eu sei da minha vida, quem manda na minha vida sou eu. E aí o Senhor disse: bom, já que é isso que vocês querem, então tomem, então façam o que vocês querem fazer. E aí vêm as consequências, os desdobramentos, são naturais, é uma consequência natural. Toda vez que a Bíblia falar sobre ira de Deus, entenda isso, não é que Deus fique irado na medida que eu fique irado e que você fique irado, nós não podemos confundir as categorias, é em outras dimensões. Ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira, com esses rompantes que a gente tem, de ira, de raiva, chutando, quebrando pau, chutando o pau da barraca. Não tem nada a ver com isso. A ira de Deus é simplesmente o seguinte: meus filhos, o que eu quero que vocês façam é isso, porque se vocês não fizerem isso, a consequência será essa. Então, com a mesma brandura, com a mesma tranquilidade, Ele só permite que a sua vontade continue sobre a vida das pessoas que escolheram aqueles caminhos, que fizeram aquelas opções. E, consequentemente, a gente vai se arrebentando, porque longe do nosso Criador nós não somos nada, nós não somos ninguém. A gente precisa dEle todos os dias, todos os dias.
É isso que diz o texto. Que coração novo é esse que o Senhor está dando para o seu povo? É uma pergunta. E a gente poderia falar muitas coisas aqui, mas ontem, um sermão a 4 mãos, não é? Nós escolhemos duas. Primeiro, é um coração não dividido. O coração novo que o Senhor quer nos dar é um coração não dividido. E agora eu leio um outro texto de Ezequiel, que está no capítulo 11, no versículo 19 e 20, e diz assim: eu darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, porque onde há divisão, não há bênção do Senhor, é simples assim. Jesus não quer, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, por favor, preste atenção aqui. Jesus não quer dividir você com ninguém. Jesus não quer dividir você com ninguém. Ou você é todo dele, ou não é nada dele. Ou nós somos totalmente dele, ou nós não somos dele. Não tem como colocar o pé em duas canoas. Retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos. Claro, porque mudou o DNA, porque mudou o chip, mudou a conexão. A moçada sabe o que eu estou falando aqui. Mudou a conexão. E quando muda a conexão, há uma outra compreensão, a lucidez. Então, eles agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus se nega a se identificar com gente dividida, com coração dividido. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, um texto que me acompanha há anos, Cláudia. Quem me deu esse texto aqui foi a sua irmã e o seu cunhado Zeli. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita na casa deles, eles me deram esse texto, que nunca mais saiu do meu coração, Jeremias 32, 38 a 42. Eu queria que você lesse isso. Essa palavra é claramente dirigida para o povo, mas a gente costuma muito usar esse texto para casamentos, porque tem tudo a ver, e vocês vão entender por quê. Diz o texto assim, Jeremias 32, 38 a 42, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, falando isso para uma nação que ele chama de minha nação, meus filhos. Então ele está dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. E lhes darei um só propósito, e lhes darei um só coração, na versão que eu escolhi, que é o ARA, a versão revista e atualizada. Olha que interessante, eu lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho. Quem tem um propósito só é porque que tem um coração só, o cardia é um só, bate junto, não é descompassado, não, bate junto, o tempo todo. Por isso que um casal tem que bater junto, tem que ter um coração só, senão não vai, senão fica pelo caminho. E há um só caminho, a fim de que me amem com um amor reverente para sempre, e olha que lindo isso aqui, para o seu bem e o bem dos seus filhos no futuro. Como que filhos vão serem abençoados numa casa totalmente dividida? Qual que é a lição que nós estamos passando para os nossos filhos? O que eles estão aprendendo, não com o nosso discurso, mas com a nossa prática? Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Farei com eles uma aliança eterna e não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, diz o Senhor. Eu colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afaste da minha pessoa. E tem gente que diz assim, o Deus do Antigo Testamento eu não gosto dele porque ele é rude. Talvez porque você não conheça o Deus do Antigo Testamento. Está aqui dizendo, olha, eu quero eles perto de mim, eu os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e carinho. Portanto, versículo 42, assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda essa grande catástrofe, presta bem atenção, eu trouxe sobre esse povo toda essa grande catástrofe, resultado da escolha desse povo. O próprio Senhor continua dizendo o seguinte, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Pode dizer amém para isso? Está dizendo amém para a palavra do Senhor, para a sua vida, na qual a sua família está incluída.
A segunda coisa é um coração quebrantado. Um coração quebrantado. O Salmo 51 nos mostra o que é um coração quebrantado. De um homem que agora está no auge da sua vida, e porque estava no auge, ele estava desfrutando de tudo aquilo que ele conquistou durante aquele período anterior, até aquele dia. E ontem, com esse meu amigo, nós estávamos lembrando do dia em que ele foi ungido, rei de Israel. Samuel, um grande servo de Deus, um dos mais brilhantes na história de Israel, foi sacerdote, juiz, profeta, o único. Uma tríplice aliança sobre esse homem. Imagina a importância desse homem. Será que esse homem tinha intimidade com Deus? Será que esse homem conhecia Deus? E esse homem foi à casa de Jessé. E detalhe, Saul não sabia e não poderia saber o que ele estava fazendo lá. Por isso, o próprio Samuel disse: eu vou para sacrificar ao Senhor. Mas nós sabemos o que ele foi fazer lá. E chegando lá, ele disse para Jessé: chame os seus filhos. O Senhor vai ungir um deles. E veio Eliel, o primeiro. Um homem bonito, bem postado. E Samuel já logo ficou impressionado com a aparência dele. E aí o Senhor disse para ele: não, não é esse. Ele já levou um susto ali. Depois veio o outro. Veio outro, também de boa aparência. Também com aquele porte que impressiona. E Deus disse: não, não é ele. Eu creio, é o que nós estávamos conversando ontem, que nesse momento Samuel deve ter ido para um canto e falando: Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Ele volta para Jessé e fala: onde estão os outros filhos? E ele foi chamando. Passou 7 filhos. 7 na presença de Samuel. E aí ele olha para Jessé e pergunta: escuta, mas todos os teus filhos estão aqui? Você não tem mais nenhum outro? Eu creio que Samuel foi para um canto e disse: Senhor, não é possível que eu esteja enganado. Porque senão agora quem corre risco de vida sou eu. E aí aconteceu uma coisa interessante. Jessé disse para Samuel: nós temos mais um, mas é o caçula. Ele está cuidando de ovelhas. Está cuidando de ovelhas. Esse meu amigo do café de ontem disse uma coisa interessante. Ele disse que quando ele foi em Israel, fazer uma visita em Israel, ele estava ali conversando e junto do lado do guia. E passou um rebanho com um garotinho sentado em cima de uma pequena mula, mas um garotinho. O guia, o Ariel, olhou para ele e disse: o senhor sabe o que está acontecendo ali? Eu falei: não, o que está acontecendo? Ele falou: está vendo aquele garoto? Ele provavelmente é o mais novo da casa. Sabe por quê? Porque para cuidar de ovelha, não precisa de adulto, não precisa de especialista. Basta uma pessoa simples, vai lá e cuida da ovelha. Qualquer um pode fazer isso. É um serviço muito humilde, pastor, disse o guia ao nosso amigo. O que eu aprendo disso? O que você aprende disso? Que Davi estava fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Aí Deus chega e fala: não, é esse. E eu vou falar uma coisa para você, Samuel. Você olha a aparência, eu olho o coração. Você vê a aparência, eu vejo o coração. E eu sei que muita gente não gosta disso, mas é sobre este homem que a Bíblia diz: o homem segundo o coração de Deus. É muito interessante os critérios do Senhor, como Ele não se importa com o que eu acho, como Ele não leva em consideração o que eu penso, como Ele está seguro de quem Ele é, que Ele sabe o que está fazendo. Este homem, um dia, ele chegou numa posição de conforto, a tal ponto que na primavera, que era a época das guerras, a época que o pessoal ia para a guerra, claro que ninguém fazia guerra no inverno, por razões óbvias, nós estamos falando do hemisfério norte. Davi, então,
manda o seu general de confiança, o braço direito dele, quase a metade do seu coração era aquele general. Disse, você vai e eu fico. E foi o que aconteceu. Ele foi e Davi ficou em casa. E lá no texto está escrito que Davi estava passeando na sacada do palácio. Estava lá tranquilo, seu exército dormindo no relento e ele passeando. E aí ele olha para fora, todo mundo sabe que ele olhou para a direção errada, olhou para a pessoa errada, teve o desejo errado, deu a ordem errada, fez o errado e veio toda a consequência do desdobramento. Nós não precisamos entrar em detalhe, que nós sabemos do que nós estamos falando aqui. E um dia bateu na porta um profeta chamado Natã. E há quem diga que ele era um homem que não era muito alto e nem impressionava com a sua estatura e com a sua aparência. Chegou e disse, Davi, eu preciso conversar com você. Já pensou falar isso para um rei? E não é qualquer rei, nós estamos falando do rei Davi. E disse, sabe, teve um homem que tinha tantas ovelhas, tantas ovelhas, tantas ovelhas. E um dia ele recebeu amigos. E o que aconteceu é que nesse dia, ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas do seu grande rebanho para fazer um churrasco, uma grande festa para os seus amigos, ele foi e mandou buscar a única ovelhinha que o seu vizinho tinha. O que acontece, Davi, é que essa ovelhinha não era apenas a única, ela foi criada na mamadeira desde pequeno, ela dormia com ele, ela fazia parte da família dele. E você sabe o que esse homem fez, Davi? Ele pegou essa única ovelhinha, criada como um membro da família, e a sacrificou, e a matou, e serviu de almoço para os seus amigos. O que você pensa disso, Davi? Sabe o que Davi fez? Do alto da sua arrogância, do alto da sua prepotência, falou, quem é esse homem? Nós vamos matar ele agora. Quem é esse cara? Manda matar. Pensa num cara que era o dono do mundo. Pensa num poderoso. Pensa num arrogante. E aí Natã, esse cara eu gostaria de saber quem ele era. Natã olha para ele e fala, você é esse homem. Você é esse homem. E aí ele começa a mostrar para Davi o que é o coração dele de verdade. Quem é o coração dele de verdade? Que é o que Jesus já falou sobre o coração humano. Você sabe o que Jesus falou sobre o coração humano? O que procede do coração humano? Você já leu isso no Evangelho? O que é o coração humano? Que é do coração humano que procede todo o homicídio, todo o adultério, toda a corrupção. É isso que tem dentro do coração humano. Foi isso que Jesus falou sobre o coração humano, do que tem dentro. Davi, pela primeira vez, esteve frente a frente com o seu coração revelado da parte de Deus, dizendo, você é esse homem. E vai vir juízo de Deus sobre a sua casa. E veio. E todos nós conhecemos o resto da história. Esse homem sai dali, recebe a notícia que aquela senhora ficou grávida, aconteceu, e aí depois essa criança fica doente, e tem uma história lindíssima ali, entendeu? E aí depois ele sai e se arrepende, vai para a presença de Deus e escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 51 ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, misericórdia de mim, eu fui descoberto. E esse é o homem que escreveu o Salmo 139, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. É o mesmo cara. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia com quem estava falando. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu creio que é por isso que esse cara era chamado homem segundo o coração de Deus. Porque veja bem, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não botou culpa em ninguém, não transferiu para ninguém. Contra ti somente eu pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, isso é um coração quebrantado. E oculto me fazes conhecer a sabedoria. Coração quebrantado é o que diz isso, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Olha que interessante, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Davi conhecia o Pai. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas, Senhor. O Salmo 32, ele abre o coração e diz: olha, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Corações que guardam pecados, corações que são depósitos de pecados que nunca foram trazidos à luz, corações que se transformaram em depósitos blindados, que não penetra a luz. Não penetra a luz, é isso que acontece. O meu corpo se definha. Aqui tem alguns psicólogos e alguns psicanalistas, quando você lê esse texto, obviamente esse cara está em depressão aqui. É um quadro depressivo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca, como em tempo de sequidão. E aí veja a reação: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Coração quebrantado é o coração que reconhece que é pecador, que é miserável. E aí então eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Evangelho começa no coração quebrantado. Coração quebrantado é o coração que dá razão a Deus, que dá razão ao Evangelho, no que Jesus ensinou. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. É ser humilde de espírito. É um coração ensinável. Todo quebrantado é humilde de espírito, sempre dando razão a Deus, sempre dando razão a Deus. Se submete com humildade ao amor de Deus nas relações uns com os outros, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros. Só me torno quebrantado diante de Deus se tenho um coração misericordioso, gracioso, generoso, justo, compassivo, bondoso em relação ao nosso próximo. Isso é um coração quebrantado, é esse o novo coração que nós estamos pedindo para o Senhor. É um novo coração que nós estamos pedindo para o Senhor. É um coração quebrantado. Não existe coração quebrantado diante de Deus que não se transforme em compaixão, justiça nos vínculos com as pessoas. Somente com o coração quebrantado, um coração vulnerável. E falar isso numa época onde está todo mundo querendo ser mais, não é? Onde se fala tanto de potencializar, empoderar é a palavra da moda. Aí você chega e fala, não, somente um coração quebrantado e vulnerável, impotente, que a minha dureza de coração começa a dar lugar à mão invisível do Espírito Santo e cria em mim uma nova natureza. Sem coração quebrantado, ninguém, mas ninguém mesmo, gente, prova nada da graça de Deus, porque Deus não tem nenhuma graça para quem não tem o coração quebrantado, como o do seu Filho Jesus. A única graça com a qual Deus nos visita quando o nosso coração não é quebrantado, é a graça da misericórdia que nos leva ao arrependimento diante dEle. Sim, porque diante do Senhor nós estamos nus, Ele nos vê do avesso. Com arrogância, nós não chegamos a lugar nenhum. Só o ente quebrantado conhecerá o infinito amor de Deus. Deus habita em corações quebrantados. Deus não habita em corações inteiros, só em coração quebrantado. Como alcançar esse novo coração?
Esse meu amigo falou, vamos botar uma pergunta? Vamos. Qual? Falou, esta. Como alcançar um novo coração? A natureza fria, ela desmanda, ela é desumana, ela é cruel, e está bem no meio do coração do povo de Israel. Aí o Pai chega e substitui por uma espiritualidade viva e calorosa. É isso que Ele quer fazer. A regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele comunica uma nova vida espiritual a corações mortos. Isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Quando Deus coloca o Espírito Santo no coração do seu povo, Ele não cria mais espirituais e menos espirituais. Quanto mais o Espírito Santo nós temos, mais humildes, mais simples. Quanto mais nós percebemos a presença de Jesus em nós, mais quebrantados nós ficamos. Menor do que o outro nós nos sentimos. Menos ameaçados nós nos sentimos. Esta cirurgia cardíaca operada pelo Senhor revela a nossa cardiopatia. Eu não sou médico, mas aqui todo mundo já sabe o que é isso. Aliás, nós estamos ficando bom nesse negócio de diagnóstico, né, gente? A gente conversa com vocês hoje, a gente fala cada nome de doença aí que vocês nunca ouviram falar. Então, existe uma cardiopatia em nossos corações, que embora conhecendo que os mandamentos do Senhor nos manda fazer, simplesmente não conseguimos amar a Deus de todo o coração. É só isso que Ele quer. Que a gente ame as pessoas de todo o coração. De todo o coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. O Senhor quer dar um novo coração. Isso é uma obra exclusiva de Deus, nunca nossa. Existe algo que só Deus pode nos dar, é um novo coração. Um novo coração, o mesmo que dá a vida eterna, é só Ele que pode dar um novo coração. Os dons do Espírito, só Ele pode dar. A paz, só Ele. A segurança, só Ele. A saúde, só Ele pode nos dar. E Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Só Ele pode dar um novo coração. Não há vida sem um novo coração, não há vida com Deus sem um novo coração. Quais são os resultados desse novo coração? 2, e aí nós vamos partir para o final. O primeiro, um novo estilo de vida. Porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Esse é o nosso texto de hoje. Quando você abre em João 15, você ouve isso de Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Vamos entender uma coisa. Se eu não estou unido em Cristo, se eu não tenho um só coração em Cristo, eu não frutifico. Eu só vou frutificar se eu estou completamente identificado com Cristo, tendo um só coração com Ele. Dá-me um novo coração, um coração rendido a Ti. É esse coração que nós queremos, o coração de Jesus em nós. Ele continua, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Jesus usa o próprio exemplo dele, dizendo, eu faço isso, porque eu sou um com o Pai. O meu coração é o coração do Pai, bate em mim o coração do Pai. Então, se o coração de Jesus bater em nós, o que nós vamos fazer é o que Jesus fez, e faz, e continua fazendo, que é permanecer no amor. E como resultado, no versículo 28 do nosso texto de Ezequiel, finaliza assim: vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém? O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos abençoar. Mas a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará
a conhecer a sua aliança. É para quem teme. É para quem deliberadamente, de sã consciência, toma uma decisão. A decisão de dizer, eu quero um novo coração. O meu coração está comprometido. O meu coração está envenenado. O meu coração está tomado. Concluindo, a única coisa que Deus nos pede é o coração. Presta bem atenção nesses textos que eu vou citar para você. Que o que fica é a palavra. Isso é o mais importante. Não é o que um pregador fala. O mais importante é a palavra. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dá-me o teu coração. E que os teus filhos apreciem também os meus caminhos. Jesus aqui, ou o Pai, está dizendo que quando nós damos o nosso coração para o Pai, os nossos filhos vão receber essas bênçãos também e vai passar de geração por geração. Quando o nosso coração está totalmente nas mãos de Deus. Quando isso acontecer, você não vai precisar falar para os seus filhos onde está o seu coração, eles vão perceber. Eles vão perceber que o seu coração não está na sua mão, está nas mãos do Senhor. Porque o coração que bate em nós, sendo de Jesus, ele bate diferente. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu estava falando com um outro amigo essa semana, no começo da semana. Ele estava dizendo, guarde o seu coração. Deixa eu olhar bem para vocês, eu quero falar isso para vocês. Não importa o tamanho da crise que você passa. Não importa o tipo de crise que você está passando. Se é com amigos, se é com a esposa, com os filhos, com quem você trabalha, não importa. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não deixe o seu coração ser envolvido. Não deixe ser envenenado. Fique atento a isso. Guarde o seu coração. E só existe uma maneira de guardar o coração. Para evitar que eu fique irado, para evitar que eu fique magoado, para evitar que eu fique doente. Você vai para a presença de Deus. Senão vem a cardiopatia espiritual sobre nós. Você entendeu? Senão você vai ficar envenenado. Senão você vai ficar mal. Presta bem atenção no que eu estou lhe dizendo. Aqui nós temos gente que já passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas crises. E muitas dessas crises nos machucaram e trouxeram cicatrizes na nossa vida. Cicatrizes. Mas o nosso coração tem que estar intacto. Não podemos perder o coração. E eu termino com um texto maravilhoso de Isaías. Isaías, a partir do capítulo 40, ele só traz palavras de esperança, são lindos. Você que gosta de Isaías, e se você que lembra texto de Isaías, você vai concordar comigo, falando, olha, tem textos em Isaías que são maravilhosos. A maioria que você gosta são depois do capítulo 40. Sabe por quê? Porque ali Deus começa a trazer uma palavra de esperança. Agora vejam o que está escrito em Isaías 40. No começo do capítulo, de 1 a 5, eu só vou ver parte. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. No deserto. A pandemia é ou não é um deserto? Esse estado de vida que nós estamos tendo aqui é ou não é desértico? No deserto prepare um caminho para o Senhor. Está vendo como que o Senhor está dizendo? Olha, não importa, porque para muitos a desculpa é a pandemia, não é? Fala a verdade. Tem uma galera que sumiu daqui dizendo, não, pastor, a pandemia, eu tenho que reservar. Aí eu vou num lugar e encontro o cara lá. Mas pensa num lugar apinhado. Eu não falo nada, eu não sou doido, que se o pai falar é o pastor que está falando, pegando no pé, ele não pode falar. Mas eu só fico olhando, observando, pensando. A gente pensa, né? Falei, que engraçado, que interessante. Não, veja bem, eu estou me preservando, etc. No deserto, prepare um caminho para o Senhor. Isso aqui é a linguagem do coração. Presta bem atenção, gente. Isso aqui é a linguagem do coração. Não está falando de um território. Está falando do coração das pessoas, do coração do povo. Portanto, o meu coração e o seu coração. Então, ele está dizendo, você está passando pelo deserto? Então, enquanto você caminha no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Um caminho reto para o nosso Deus. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Dizendo, eu quero, Senhor, vem porque eu quero. Amém, meus irmãos? Querem ou não? Sim ou não, meus irmãos?
Nós queremos, o novo de Deus nós queremos. O novo de Deus nós queremos. Então, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Aí entra o Senhor. Todos os vales serão levantados. Sabe o que significa? Pessoas com depressão, deprimidas, pessoas com complexo de inferioridade, pessoas que foram abusadas, pessoas arrebentadas emocionalmente, pessoas desacreditadas, pessoas tristes, pessoas que estão dizendo, olha, eu sou totalmente desvalorizado, as pessoas só chegam perto de mim por interesse, já se sentiu usado por pessoas, eu também, é horrível, entendeu? E aí a essas pessoas, ou a nós, o Senhor está dizendo, todo vale será levantado, amém, meus irmãos? O nosso lugar não é embaixo, o nosso lugar é onde o Senhor nos colocar. E também não tem nada a ver com aquele negócio que Deus me fez por cabeça e não por cauda, esquece isso, amados. Tem uma galera que até hoje está falando de Deus nos fez por cabeça e não por cauda, ele acha que tem que sair por aí quebrando tudo, numa interpretação equivocada do que a palavra de Deus diz. Mas aqui está a palavra de Deus, todos os montes e colinas serão aplanados. Preste atenção no que está dizendo o texto. O que está embaixo é nivelado. O que está em cima é aplanado. Você está entendendo? Você está entendendo aqui que os terrenos acidentados se tornarão planos, os que estavam em declives se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. O que está fora do nível vai ser nivelado. Isso é Deus fazendo. E quem são essas pessoas? Que corações são esses que são dos montes e outeiros? Se embaixo estavam aqueles que têm as dificuldades da vida, se nos vales estão aqueles que são depreciados, usados, abusados, machucados, os outeiros está falando dos orgulhosos, dos arrogantes, dos prepotentes, dos que se acham dono do mundo, dono da verdade, dos que sempre querem ter razão, daqueles que sempre querem ter razão, daqueles que falam alto, falam grosso, daqueles que querem passar por cima de mim e de você. O Senhor Deus está dizendo, vai ser nivelado. Nivelado. Quando eu vejo Moisés subindo ao monte, ele sobe para ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo Jesus subindo ao monte, eu vejo ele primeiro para se quebrantar diante de Deus, mas o último monte que ele subiu foi para entregar a sua vida por mim e por você. Então, se você tiver que subir alguma montanha, tenha certeza que você vai encontrar uma cruz lá em cima. Que se você está à procura de um topo, se você está à procura de um topo, de um pódio, então você está no lugar errado. Não é do Senhor isso aí. O Senhor para nós, o final, é a cruz. Foi para lá que o seu filho foi. Então, ninguém embaixo e ninguém em cima, mas todo mundo nivelado. E aí vem Roy Hession na cena do Calvário dizendo que aos pés da cruz todos nós somos o quê, meus irmãos? Iguais. Aos pés da cruz todos nós somos iguais. E naquele dia, naquela tarde de sexta-feira, foi provado isso, quando Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Subindo na cruz para morrer para a glória de Deus. O texto termina dizendo, a glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor é quem fala. Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria orar com você. Eu queria colocar o nosso coração diante do Senhor agora. A nossa vida diante do Senhor. Queria pedir que você ficasse em pé, por gentileza. Para esse momento de oração. Esse momento de reflexão. E que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Por favor, preste atenção agora. As nossas crianças já estão aqui, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, mas isso não impede você de fazer essa oração importante na conclusão dessa palavra. O Senhor Deus quer nos dar um novo coração. E quando Ele dá um coração novo para a esposa, o casamento muda. O coração novo para o esposo, o casamento muda. Os filhos serão abençoados. Quando dá para você, para mim, a relação, as relações mudam. Porque é um novo coração, não é mais o meu coração, mas o coração que vem da parte do Senhor. Senhor Jesus, nesta manhã nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor perdoe a nossa arrogância, o nosso orgulho, que o Senhor
nos perdoe a falta de visão, de perceber que muitas vezes nós agimos totalmente fora do teu propósito, totalmente fora da vontade do Pai. Dá-nos um novo coração. Nós não conseguimos produzir esse novo coração, não tem como. Isso é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que pode, de fato, nos dar um novo coração. Dá-nos esse novo coração. Dá-nos um coração novo. Venha fazer esse transplante na nossa vida. Tira esse coração de pedra do nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos fazer essa oração pela fé. Remove, Senhor, esse coração de pedra. Você reconhece que o seu coração é um coração de pedra? Você reconhece que o seu coração precisa ser transplantado? Você reconhece que o seu coração está enfermo, está doente, e que precisa ser transplantado, sem remendos? Precisa de um novo coração, de um novo coração. Dá-nos um novo coração. Opera em nós agora. Venha fazer uma cirurgia de transplante espiritual na nossa vida. Tira toda a resistência da nossa vida, todas as desculpas, todos os argumentos. Leva tudo isso embora agora, e dá-nos um novo coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.